Vídeo 37. Começando, tu não tá errado e tu não pulou nenhum vídeo. O último vídeo que saiu com o número 35, na verdade, era o vídeo 36. Eu me enganei, né? Bom, as cartas que vinham das outras pessoas, com elas eu tentava relaxar um pouco, já que as da família tinham sido muito pesadas. E nessas cartas, invariavelmente, as pessoas ressaltavam a coragem de nós termos largado tudo e ido para Portugal. Isto, claro, em relação a mim e a todos os outros, né? Não só relatavam isto, como diziam que gostariam de estar onde nós estávamos. Isto era uma maneira positiva de nos incentivarem, né? E independente de quem escrevia a carta, era para deixar claro que aquilo que nós estávamos fazendo era história. Claro que naquela época eu não imaginava que eu estaria fazendo história, mas mesmo hoje te contando, eu acredito que eu tenha feito então história. E as pessoas, como já tinha acontecido nas cartas da família, as pessoas falavam das eleições no Brasil. Aqui vale um comentário extra. Em Portugal, era muito comum, se eu estava bebendo com algum outro brasileiro, a gente falava de futebol, falava de mulher, falava de Fórmula 1, e daqui a pouco entrava o minério de ferro, entrava o petróleo, entrava o carnaval, entrava a caipirinha, ou seja, os brasileiros gostavam de ficar mastigando as coisas do Brasil. Era a coisa mais comum do mundo. E eu, que era uma pessoa que não tinha saído do Brasil por nenhum outro motivo a não ser a minha própria vida, já aquelas pessoas, todas outras, né, que daí não escapava nenhuma, todas as outras que tinham saído do Brasil porque o Brasil era uma merda, porque no Brasil não se conseguia trabalho, porque no Brasil havia corrupção, porque no Brasil não sei o que, todas essas outras pessoas lá tornavam-se nacionalistas. Agora elas amavam o Brasil, se pudessem, comiam minério de ferro, bebiam petróleo e amavam os jogadores brasileiros de futebol. Isso era muito engraçado. E eu fiz essa parte aqui porque, longe de
politizar as coisas que eu falo aqui. Né? O meu contexto já deu para perceber que é um contexto bem diferente. Só que tem uma cena da novela Vale Tudo, e esta novela, acredito que no Brasil passou em 1988, não sei bem a data, e essa novela eu não assistia, mas um capítulo eu me lembro de ter assistido, onde a personagem da Odete Roitman, aliás, a personagem era a Odete Roitman, né? A atriz Beatriz Segal, né? Se não estou enganado. E o filho dela era o Cássio Gabus Mendes, o ator que fazia, agora não me lembro o nome do personagem que ele fazia, mas ele era o personagem, né? O Cássio Gabus Mendes, o ator. E a Odete Roitman, ela queria que ele vivesse no exterior, né? Ela adorava o exterior e principalmente a Europa, Paris, né? E ela questionava então o filho, que ela julgava estúpido por querer viver no Brasil, né? E o filho dela diz: olha, para que eu vou ficar no exterior se lá a gente se reúne num barzinho para falar de futebol, carnaval, mulher, caipirinha, e bebe caipirinha, e lá só se fala do Brasil, né? Esta passagem da novela me marcou, e até agora, recentemente, eu fui para a internet tentar achar esta cena, né? E a novela Vale Tudo até está na internet, foi postada, e ali nos comentários muita gente diz que os capítulos estão incompletos, né, que falta parte da novela, mas eu me dei o trabalho de sair assistindo tudo que eu consegui encontrar, né? E não encontrei a tal da cena. Se alguém puder me ajudar, eu não encontro essa cena. Já olhei muitos capítulos. Mas o que me chamou a atenção agora, isto foi agora, recentemente, olhando esses capítulos, a novela foi então de 88, gravado naquela época. São quase 30 anos, gente. O Brasil é o mesmo, é o mesmo. Vocês pegam principalmente as passagens com a atriz, acho que é Beatriz Segal, tomara que eu não esteja fazendo um crime, o sobrenome eu sei que é Segal, agora está me dando um branco. Mas principalmente nas passagens dela, o que ela fala do Brasil, ela está falando do Brasil de hoje, o Brasil de 2016. E nós temos que ir muito mais além. O Brasil sempre foi isso. Então as pessoas, quando querem falar mal do Brasil de hoje, tem que conhecer a história, tem que olhar para trás. E o Brasil vai ser sempre contado. Vou entrar por aqui que eu saio um pouco do trânsito, que o trânsito está difícil. Tô de bike, né? Mas assim, ó, aqui não é politizar nada. É só dizer que o Brasil é complicado há muito tempo. Então, quem sai do Brasil hoje diz que o Brasil é isso, é isso, é isso. Na época que nós saímos, 1989, todo mundo dizia que o Brasil era isso, 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 a mesma coisa, né? E se vocês pegarem os capítulos da novela Vale Tudo, vocês vão ver exatamente a mesma coisa, né? E da maneira que o autor, então, da novela colocou na boca dos personagens, é muito interessante. Vocês vão ver o mesmo Brasil. Mas,
Isto, vocês lembram, é só uma parte, né? Eu me senti obrigado em fazer essa parte agora. Mas então, aqui eu vou ter que fazer um retorno. Não conheço esse lugar aqui. Primeira vez que eu estou passando aqui. Lugar interessante. Então, as cartas que vinham falando das eleições era uma baixaria assim, ó, de vomitar, né? Os candidatos, vocês todos conhecem, né? E o que vinha, o pessoal se dava o trabalho de recortar os jornais e mandar as reportagens do que estava acontecendo no Brasil aquela época, né? Isso tudo só para resumir que para que então pensar no Brasil, nós que estávamos na Europa, num Brasil que era desse jeito que eu estou falando para vocês. Só que eu tinha saudades da minha ex-família, que era essa gente que não valia nada. Tinha saudade deste país, que infelizmente não valia nada. E eu era uma pessoa que, como personagem do Cássio Gabos Mendes, sofria. Eu sofria, eu chorava. E uma coisa muito expressiva da cultura portuguesa é ir aos copos. Ir aos copos é sair para beber, né? Então, quando eu terminava uma sessão de cartas vindas do Brasil, eu só tomava um banho rápido, trocava de roupa, me encharcava de estileto e eu ia beber. Eu ia aos copos. E daí eu ia aos copos para valer. As pessoas vão dizer, bêbado sempre tem um motivo para beber. Ainda bem que tem. Porque a gente, se está feliz, bebe, se está triste, bebe, se está transtornado, bebe. E era exatamente o que eu fazia naquele momento. Eu ia aos copos e agora eu ia beber para valer. Porque agora eu tinha motivo. Este vídeo eu termino aqui. Valeu!